Ai, ai, tem que apontar de novo. A turminha de vocês, então vão entrando, né? Podem ir ficando à vontade. Eu já vou explicar para vocês o que acontece. Isso, vocês meninos sempre gostam de futebol, né? Então o que a gente tem aqui para vocês é a história das Copas do Mundo, né? E depois desse Gisenê, foi dado o nome da taça que transitou entre os países até ela ficar em definitiva com o Brasil. Vocês sabiam que o Brasil ficou em definitivo com essa taça, que levou o nome do cara que criou a competição no ano de 1928, né? E a primeira Copa do Mundo foi realizada então no Uruguai em 1930. Olha aqui. Viu que importante é saber? Que daí a gente fica informado. Quem foi o campeão da primeira Copa? Uruguai. Não, o próprio Uruguai. Então, que teve o Brasil. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, né? Quatro. Então, foi a primeira Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, foi no período pós-guerra. E sabe por que eles escolheram o Brasil para sediar? Porque o Brasil não era um participante da guerra, exatamente isso. E apareceu um sujeitinho Bem lindo, bonitinho. Foi que O Pelé apareceu. Quem sabe o nome completo do Pelé? Pelé Pelé do Olha aqui, ó, o nome dele é Sorantes do Nascimento. Então, tudo bem. Apareceram grandes nomes do futebol, que vocês ouvem o pai, o avô falando, né? Do Nilson Santos. Ajudou a conquistar esse primeiro título para o Brasil. E também foi em 58 que surgiu a polêmica da camisa azul, da camisa amarela. Vocês já ouviram falar, né? Aconteceu quando o Brasil ganhou o terceiro título. A taça, que é itinerante, o professor quer explicar o processo da taça itinerante? A taça Júlio Rimet, ela passava de país em país. Se um país ficasse 3 vezes campeão, a taça passava a ser definitivamente daquele país. Então, como o Brasil adquiriu o terceiro título de campeão mundial, a taça ficou para o Brasil. O nosso país também já sofreu repressão militar. O Brasil, o Chile, né? Então são histórias que vocês vão aprender mais tarde. Mas que a gente tenha consciência de que o poder que a gente tem de falar o que a gente pensa é uma coisa muito boa. E que a gente possa crescer entendendo que não pode. Vamos adiante. 82 na Copa da Espanha. Na Copa da Espanha, a plasticidade dos brasileiros e franceses foi superada pela força dos italianos e alemães. A seleção de 82 do Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Júnior, mesmo perdendo nas quartas de final, é considerada a segunda melhor equipe brasileira de todas as Copas. Em 2002, na Coreia do Japão, o Brasil teve seu 5º título, então ele foi campeão pela 5ª vez, sendo pentacampeão. E em 2006, já são, 2002, 98, 2002, 2006, já estão 32 seleções participando. Tá? Então é feita, em todos os continentes é feita a eliminação e a classificação das seleções, então são 32 que participam. Então em 2006 também, a Itália foi campeã, teve seu 4º título. O Uruguai tem 2 títulos